vez em quando me iludo, pensando que continuo a ser professor. Ele dizia sempre que é o problema do eu e do outro. Ninguém é professor se não tiver alunos. É exatamente isso que me enfesava quando escrevi esse prefácio, o prólogo, não sei como chamei. Por quê? Porque realmente o mais humilde escriba do mundo, quando se senta para fazer umas linhas, traçar umas linhas, pretende fazer uma obra-prima, uma coisa genial. Pode sair, como falam os espanhóis, um estupendo mamarracho. Mas todo mundo se senta para fazer alguma coisa que vale a pena ser lida várias vezes e tudo. Há pouco, não sei quem me perguntava se eu tinha revisto Fundamentos. A Maria Elias me perguntou agora há pouco se eu tinha feito revisão e tal. Quando eu fiz o Fundamentos, meu discurso vai ser errático, né? Eu sempre saio meio pendendo, parece que estou com um chumbinho na asa, me diziam meus amigos, porque... Bom, mas eu acredito que, como falava o Graciliano Ramos, todo caminho dá na venda, né? Então, eu vou chegar lá, onde eu queria chegar. Por enquanto, eu vou devagar um pouco. Quando eu publiquei Fundamentos da Linguística Contemporânea, que foi, na verdade, saiu de várias sugestões, uma delas do próprio Matoso Câmara. Eu não fui aluno do Matoso Câmara, mas o conheci. Jantamos várias vezes juntos e tudo. E uma das vezes, ele me deu várias dicas muito importantes. Me lembro que o primeiro que me falou da gramática gerativa transformacional do Chomsky foi ele. E me disse, na ocasião, que a gramática do Chomsky tinha muito antecipado na gramática filosófica ainda do nosso bom Jerônimo, do João Soares Barbosa, a gramática filosófica de Jerônimo Soares Barbosa. E eu acabei até fazendo um estudo, acho que incluí nesse livro que está com o Américo, sobre a gramática do Jerônimo Soares Barbosa, para verificar isso. E para constatar que realmente há alguma coisa parecida. E é conhecido, afinal, que o Chomsky se inspirou na gramática dos iluministas no século XVIII, que era a origem também, é por isso que se chama filosófica. Gramática filosófica ali, nesse período, queria dizer o mesmo que raisonner, que os franceses chamavam de raisonner, quer dizer, uma gramática explicada. Era uma gramática explicada. Era uma gramática onde não se colocava, por exemplo, apenas a regra, mas explicava-se a regra, por que é que ela existia daquele modo. E partia da hipótese que todo mundo conhece, porque nós estamos numa época do iluminismo, isso é, da crença ilimitada na razão, de que a razão do homem pode dominar tudo, partia-se da hipótese de que o pensamento humano fosse lógico. Isso, evidentemente, é um absurdo que não tem tamanho. Quem tem razão é a Bíblia. No começo era o caos. E agora, no fim, está sendo caos outra vez, não é? Saímos alguma vez do caos? No começo e no fim. No começo e no fim. Quer dizer, no Gênesis e no Apocalipse, nós temos o caos. Está o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o último, o Apocalipse. O começo e o fim da humanidade. E os dois, realmente, um vem do caos para o Logos, que é o Gênesis. Que, aliás, é uma lição de semiótica. Por quê? Porque como que Deus, Pantocrator, Deus Criador, cria? Deus cria falando, como nós. Está lá. Em princípio era de verbo. No começo era o verbo. Verbo é palavra falada em latim. Verbo não é palavra escrita. É palavra falada. Então, Deus fala. Realmente, Deus não escreve. Deus diz, estou na versão da Vulgata Latina de São Jerônimo, né? Fiat lux, né? Faça-se a luz, e a luz é feita, e a luz está feita. Vejam, Deus cria falando, é um Deus enunciador, Deus enuncia um enunciado, e o enunciado, por si próprio, cria
a coisa que ele enuncia, a coisa enunciada. Dá para entender? Basta de Jesus, não. Estou confundindo as três pessoas indevidamente, não é? É uma só. Mas a mais velha me puxa a orelha depois, não é? Esse é Deus Pantocrátor, é outra pessoa. A primeira, né, da Trindade. Deus cria falando, e nós, como criamos, nós humanos? Nós criamos falando. Por isso a língua não é representativa. Hoje eu não coloco mais a língua como representativa. Porque supor que a língua seja representativa é supor que antes da língua haja alguma coisa já criada. Quando não, a função da língua é precisamente isso, criar o que ainda não existe. Por isso as funções do Jácobo também não estão erradas. Ontem nós falávamos disso, no Ricardo e o Américo, nós estávamos conversando sobre isso. Está errado por quê? Porque a primeira grande função da linguagem é a função fundadora. Por quê? Porque, vejam, por exemplo, alguém aludiu, eu aludi a Vidas Secas. O velho Mendonça, me lembrou do velho Mendonça. Vidas Secas, por exemplo, só existe porque é um sujeito que escreveu. Antigamente, quando eu ainda era aluno, se dizia, por exemplo, se você quer conhecer Vidas Secas, você tem que conhecer a vida do retirante do sertão, do retirante nordestino. E isso é uma grossa impropriedade. Por quê? Porque acontece o seguinte, o que é Vidas Secas, o que significa Fabiano, o que significa Sinhá Vitória, o que significa cachorra-baleia. Vou pegar o caso da cachorra-baleia, por exemplo. Todo mundo lembra do episódio, um dos episódios mais líricos que a novelística brasileira tem, da cachorra-baleia morrendo debaixo da carroça, agonizando, enquanto Fabiano se aproxima com a espingarda para desferir o último tiro nela. Vocês recordam? E ela começa a devanear. E tem uma espécie de um sonho. E nesse sonho ela sonha que ela está no paraíso. E que o paraíso é um campo, uma campina, uma caatinga cheia de preás, correndo de um lado para o outro e ela correndo atrás. Isso é maravilhoso, porque cada um tem um paraíso que merece, né? Cachorro vai ter paraíso, deve ser mais ou menos qualquer coisa assim. É muito bonito isso. Mas pensem um pouco nisso. Se precisasse, para entender esse capítulo, nós precisássemos conhecer baleia, uma cachorra real, nós não estaríamos entendendo nada da ficção. Por quê? Porque é impossível penetrar na cabeça de um cachorro. Sabe se o cachorro pensa realmente assim? Na verdade, jamais os cachorros pensarão realmente assim, nesses termos. Isso é impossível. Logo, baleia não existe. O que existe é um nome que se criou, como se criou, por exemplo, a luz, quando Deus disse, faça-se a luz. A diferença da criação de Deus no Gênesis e a nossa é uma delas, por exemplo, que Deus cria ex nihilo. Deus cria do nada, ex nihilo. A parte que nós criamos de alguma coisa posterior. Por isso, é que eu digo em algum lugar aí desse prefácio, o discurso nunca termina. O discurso também nunca começa. Ele já começou antes de começar. Ele vem vindo de outros. Todos nós fazemos discursos de discursos. Quem faz o discurso não é a vida do autor. Isso é absurdo. Eu posso perfeitamente bem fazer um romance sobre, por exemplo, a minha ida a Marte. Eu nunca fui a Marte, como ninguém foi. E eu não posso fazer, por causa disso, há centenas. Veja que eu estou igualando coisas que, se nós pensarmos nisso, o poder do discurso é tamanho que, na verdade, a história vira ficção. Tem uma frase do Poincaré que ele diz, nós só acreditamos na astronomia porque os astrônomos repetem uns aos outros. Dizem a mesma coisa. Porque, de fato, nós não temos certeza de nada na astronomia. Ninguém foi para Vênus, para Marte, para saber se estão lá, como eles dizem. Não é assim? Que diferença tem da vida do Fabiano? Nenhuma. E, por outro lado, o que significa vidas secas? Vidas secas significa aquilo que acontece em vidas secas. Ou seja, um sujeito ser
um miserável, um pobre coitado, pobre diabo, dono de uma família não tão numerosa, mas, enfim, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhuma possibilidade de sobreviver à seca, e que tem de migrar, portanto, quando a seca bate, com aquela violência, e que sai pelo mundo, a ver se melhora de sorte, se cria a família em paz e tal. E no caminho, vai conhecendo pessoas com as quais ele entra em contato, e essas pessoas não valem nada. Porque, por exemplo, um é o soldado amarelo, digamos. Vocês lembram do episódio? Que, ao invés de ser, quer dizer, o Fabiano respeita, mesmo que ele não respeite Fabiano, Fabiano diz, tem que respeitar a farda. Tem que respeitar a farda, representa o governo, representa a ordem e não sei o quê. Mas o sujeito rouba no jogo, no carteado lá, e depois pisa no pé do Fabiano. Tem, aliás, uma frase muito bonitinha. Ele diz assim, olha que mole quente é pé de gente. Lembram disso? Ele chama a atenção do guarda, o agride, leva para o xadrez. E, enfim, é uma pessoa pavorosa, esse soldado amarelo, como ele chama. E depois ele se encontra com outro, que é o comerciante, que o rouba nas contas. Quando ele vai comprar lá a fazendinha lá da Sinha Vitória. E depois ele toma conta de uma fazenda abandonada, um sítiozinho, umas terrinhas abandonadas, e o dono vem e o expulsa de novo de lá, depois que ele já arrumou as cercas, já arrumou a aguada, fez uma porção de benefícios, o homem manda embora, sem indenização, sem nada. Isso é uma vida seca. Isso são vidas secas. E essas vidas secas só existem, será em Alagoas, em Palmeira dos Índios, ou no cercania de Palmeira dos Índios. Isso existe no mundo inteiro. Vidas secas existem no meio da cidade de Nova York. Ou não existe um tipo de vida assim. E é por isso que ela nos interessa, é porque ela existe na nossa própria vida, pelo menos em alguns momentos terríveis que a vida nos reserva. Quero dizer, o discurso é uma fixação para mim, porque acredito, eu não quis aprender linguística ou semiótica, nada dessas coisas, para saber regras de gramática, por exemplo. Não desprezo nenhuma delas, não tem nada a ver, não estou falando mal de gramática, nem de gramáticos, nem de coisa nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que nós não sabemos ainda o poder que o discurso tem. Nós não sabemos, nós não lembramos, por exemplo, nada do que nos aconteceu até os 2 anos de idade, digamos. Ninguém lembra. Por quê? Sabem por quê? Porque nós não sabemos falar ainda nessa idade. Como nós não sabemos falar, nós não lembramos nada. Não há possibilidade de falar. Isso significa que nós começamos a ser gente quando nós aprendemos a falar. A própria palavra infância, infante, vem do verbo fare, que vai dar falar. Infante é aquele que não fala. A infância é o período em que a gente não fala. Praticamente, seria esse o sentido original da coisa. E então a gente se pergunta, a relação que o Américo notava entre eu e o outro, para mim é constante, é básica. É básica. Por que é básica? Porque se não existisse o outro, a gente não existiria. Quer dizer, é no momento em que eu passo a ter a relação com um outro, uma outra coisa presente no meu mundo, é no momento em que eu passo a ter minha atenção dirigida para uma outra coisa, isto é, eu saio da atenção periférica que a gente concede às coisas do seu entorno comum, do dia a dia, e me concentro, focalizo um ponto que atrai a minha atenção, e esse ponto começa a existir como uma pedra, ou uma casa, ou um bicho, ou uma pessoa, ou um vegetal. Nesse momento, eu crio, com o meu olhar, com o ver essa coisa, eu crio essa coisa no mundo. E, ao criar essa coisa no mundo, como objeto do meu ver, da minha visão,
ela me cria, por ricochete, como sujeito de visão. Eu estabeleço uma relação de conhecimento, sujeito e objeto. Se eu não tiver objeto de conhecimento, eu não tenho sujeito de conhecimento. Portanto, eu existo através do outro. Isso acontece com as pessoas também, quando a gente fala. Muito tempo eu me perguntei, por que o Saussure não... Eu tenho a maior admiração por Saussure. Aliás, eu escrevi esse livrão aqui, enorme, aqui. A Identidade e Diferença tinha 504 páginas no original. Eu meti um pedido que escrevesse na USP. Quando eu levei para a editora da USP, o João Alexandre olhou, estava o João Alexandre, o Zé Mindlin, e aquele que foi ministro do exterior, aquele, como é que chama? Aquele baixinho, do Fernando Henrique. Como chamava? Está vivo ainda. Professor de Direito. Celso... Não, Celso... É Celso. Tem um nome de uma fábrica de imóveis em São Paulo. Isso. A Maria Elias lembrou. Celso Laffer. Estava o Celso Laffer. Então, eles leram, tal, os três tinham olhado juntos aquilo. O João Alexandre tinha mostrado para eles. Porque era uma comissão para aprovar se editava ou não pela USP. A USP não editava sem uma comissão de 3. E escolheram os 3. Bem, o João Alexandre me falou, isso é uma loucura, Edivar, o que você fez aqui? 504 páginas, eu falei, desculpa, já está com 800. Eu não trouxe o resto, porque eu fiquei com vergonha. Então, ele falou, mas fazer como? Eu falei, bom, eu pensei isso, eu não vejo como posso podar isso, porque eu pensei isso como uma obra em 3 volumes. Né? E ficaram, não sei quantas deu impressos, mas sempre reduz, impresso reduz. E o tamanho do tijolo? Quanto? 380. E olha o tamanho do tijolo. Mas aí aumentaram, né? Aí aumentaram o tamanho e tal. Aí eles falaram, não, você deixa o terceiro para publicar mais tarde. Nós publicamos 2 primeiros. O primeiro, portanto, na verdade, isso aqui são 2 livros, portanto. O primeiro é sobre Ferdinand de Saussure. Por que Ferdinand de Saussure? Porque eu tinha começado a trabalhar com ele em fundamentos e não fiquei satisfeito de uma porção de coisas. Quando eu fiz o gráfico, por exemplo, de signo, eu falei, eu li em algum lugar que esse signo está errado. Mas todo mundo, naquela altura, fazia assim. Bom, mais tarde eu vinha descobrir que realmente estava errado. Não interessa muito por quê, mas estava errado por quê? Porque um dos alunos, vejam o que é o discurso. Eu estou falando uma coisa aqui, com plena convicção, de que vocês que estão ouvindo aí, veja, a gente não sabe o que fala. Para a gente saber o que a gente fala, a gente precisa perguntar para o outro. É o outro que diz o que a gente fala. Se o outro disser, o que você falou foi isso, 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 você acredita. Então, eu falei isso, mas eu não queria dizer isso. Bom, mas foi o que você falou. Então, nós não sabemos o que nós falamos. Então, ponham-se na situação de sala de aula. Eu, professor, falo com vocês agora, meus alunos, ocasionalmente. Isso poderia estar invertido normalmente, não há problema nenhum. Mas eu tenho certeza absoluta que o que eu estou falando não passa metade do que eu tenciono passar para vocês, e vocês não compreendem a outra que passa. Mas depois vocês vão me dar uma versão dela. Se eu perguntar a vocês me dão uma versão disso, que vai ser o que eu disse, que passa a ser aquilo que eu disse. O que o senhor quis dizer, vejam bem, quis dizer, vocês leram a minha intenção, vocês entraram no meu miolo, na minha cabeça. Sim, mas vocês podem responder sim, porque você usou palavras nossas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, o que nós falamos não é nosso. O que nós falamos não é nosso. O que eu falo, de quem é o dono das palavras? A gente fala o que a gente aprendeu a falar. E, portanto, a gente fala a palavra dos outros. São os outros que falam dentro da gente. E são os outros que dizem que aquilo que nós falamos tem sentido ou não tem sentido. E isso é um tormento. Por quê? Porque, na verdade,
essa é a função fundadora da fala. Estou voltando à função fundadora, veja bem. Quando eu falo, não sei exatamente o que eu quero dizer. A dificuldade de falar vem daí. Mas aí, eu ouso dizer qualquer coisa, não quer dizer que eu pensei antes, não. Porque eu ainda não tinha palavras. Eu uso o plano de expressão. Vocês vão me dar o plano de conteúdo. Quando vocês me dão o plano de conteúdo, completa-se um signo, que é plano de expressão mais plano de conteúdo. Significante mais significado. A partir daí é que eu entendo o que eu quis dizer. Mas o que eu entendo que eu quis dizer, se vocês seguiram o meu raciocínio, não veio só de mim agora, veio de vocês. Porque foram vocês que disseram o que eu queria dizer. E isso é dialética, não é? Isso é o jogo da dialética. Ao construir o pensamento construir-se assim, a gente pode perguntar, de onde vem a língua? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A língua ou o discurso? Porque a língua é uma abstração. A língua só existe como um sistema colocado na cabeça da gente, etc. e tal. Quer dizer, o que existe primeiro é o discurso. Nós apreendemos fragmentos de discurso, nós interiorizamos esses fragmentos de discurso, eles vão constituir a nossa competência para falar, para fazer as coisas, etc. E depois é que nós vamos utilizar. Exatamente como faz o processo de aprendizagem da fala, a criança, fazem a criança e a mãe. Veja, a mãe entra numa sala, a criança está brincando com uma boneca com, digamos, o bracinho quebrado. E a mãe chega e fala assim, a criança ainda não fala. Digamos, uma criança de 1 ano, não fala. Então a mãe vê a criança brincando com a boneca e diz, ô filhinha, você está aí? Ah, aí a criança mostra a boneca para a mãe. A neca, né? Eca. Você brinca com a criança de qualquer forma. E fala, você está vendo a boneca? Ah, mas o bracinho da boneca quebrou. Quebrou, que pena. Vamos consertar a boneca? Fala, boneca 20 vezes. Repete, 20 vezes. A criança vai ouvindo. Aí a mãe diz assim, que pena. Que pena. Como eu vou fazer para consertar essa boneca? A mãe não está falando a fala dela. A mãe está falando a fala que a criança queria falar, segundo a mãe pensa que a criança queria falar. Isso se chama subentendido. É fácil de guardar subentendido. Subentendido é aquilo que você pensa, que o enunciador pensou no momento em que ele fala, mas não falou. Deu para entender? A compreensão é cheia de subentendidos. Eu estou falando algumas coisas, vocês estão supondo que eu quero, que eu estou falando isso e estou pensando tal coisa. Mas quem pode garantir que seja isso? Bom, então o processo é esse. A mãe fala o que a criança queria falar, supostamente, até que a criança começa a repetir. Mãe, eca, bo, quebrou, que coisa, começa a repetir. Aí ela reforça. Quebrou, né, filhinho? Quebrou. E, ao reforçar, no segundo momento, ela corrige. Ela começa a usar a forma correta. Quebrou o bracinho, quebrou. A criança, agora, chega num certo momento, a criança começa a repetir a mãe. Então, veja que situação que se cria. A mãe fala o que a criança queria falar, supostamente, e a criança fala o que a mãe quer falar, para se explicar para si. Até que, em determinado momento, a criança fala o que ela mesma quer falar. Deu para entender? Não tem jeito de tirar o outro do jogo. Se nós fôssemos criados sozinhos, nós não falaríamos. Então, a presença do outro é imprescindível. Bom, deixa eu falar alguma coisa pessoal agora, já que o Américo me botou nu, no aquário, então, deixa eu contar. Quando eu publiquei esse livro, eu publiquei em 76. Eu tinha sido expulso da USP. Aquele negócio da ditadura que me dá muita honra. Chegou em certo momento,
me expulsaram da USP. E eu não tinha feito nada. E não contem para ninguém, porque eu perco o prestígio. Mas eu não tinha feito absolutamente nada. Nem sequer era marxista. Não me interessava o marxismo. Me interessava, sim, como ideia. Eu achava Stalin, por exemplo, achava um notável linguista. Stalin era um bom linguista. E era um homem pavoroso. Tal, exatamente como era Hitler, por exemplo. Era um homem pavoroso no resto. Mas era um linguista e tal. Eu me interessava Stalin por ali. Me interessava alguma coisa do pensamento do Marx. Mas eu sabia que Marx, no fim, Marx fazia um mito, né? Fazia um mito. Era um mito da conquista do poder pelo proletariado, né? Um dia os deserdados da terra vão se revoltar e vai chegar o dia do apocalipse, em que o céu vai se abrir e vai descer São Marx, com o capital na mão, né, e salvar a humanidade. Era qualquer coisa por aí. Isso é mítico, isso é história da redenção. Isso é mito. Absolutamente não me importava com isso. Bom, mas brigaram os dois maiores titulares da minha cadeira, que era espanhol, hispano-americana, era cadeira eu dava aula na USP, de espanhol, hispano-americana e literatura espanhola. E eles brigaram, uma disputa entre eles interna. Um era um franquista, confesso, um homem de direita, e o outro eu supunha que fosse de esquerda, e eu fiquei do lado desse de esquerda. O de esquerda perdeu. E o outro me chamou e disse: Eduardo, tu eres o único homem que há aqui em minha cátedra, pero te vou echar. Porque eu fui o único de 8 professores que ficou a favor do outro. Te vou echar, eu te vou botar no olho da rua. Te vou botar no olho da rua. E falava chorando, como um bom espanhol, assim, caíam as lágrimas nos olhos dele. Era um tipo muito interessante. Os insanos, geralmente, antes de pular o muro do asilo, são geralmente muito interessantes. Depois, não. Mas antes são. O fato é que eu fui expulso do dia para a noite, saí, e a coisa era tão maluca que eu saí do curso de graduação. Tendo saído do curso de graduação, eu não era sequer doutor, porque eu fui defender naquele mesmo ano, mas só em agosto é que eu fui defender a minha tese de doutorado, que nunca publiquei, porque estava todo em espanhol. E depois, um dia, me convenceram a traduzir para o português, e eu fiquei altamente descontente com a tradução. Não publiquei, enfim. E era uma tese que eu tinha muito carinho por ela. Bem, mas eu me expulsaram da graduação e eu fui convidado para entrar na pós-graduação, para ser professor de pós-graduação, da USP, da ECA. E fui, por 11 anos seguidos, professor de pós-graduação, tendo sido expulso da graduação. Isso não tem pé nem cabeça, não? Isso é coisa de maluco, mas aconteceu. Bom, mas de qualquer maneira, como a pós-graduação não paga coisa nenhuma, paga muito pouco, e eu precisava sustentar minha família, já tinha uma família. Eu fiz concurso em 5 universidades, 5 faculdades, e até de ciências sociais que eu não tinha direito de fazer, cultura brasileira. Eu passei nas 5. Aí ficou, cada uma era uma coisa diferente. Uma era literatura hispano-americana e espanhola, outra era literatura brasileira, outra era literatura portuguesa, outra era cultura brasileira, de ciências sociais, não era de letras, cultura brasileira. Outro era linguística, da qual eu nada sabia até então. Eu lia linguística, e tinha tido linguística na faculdade, mas a linguística que eu tinha, vocês vão rir, mas o primeiro professor que eu tinha era um alemão que falava mal português, falava quase tudo em alemão, e a maior concessão que ele fazia era traduzir para o inglês alguma coisa para nós. Até hoje eu me lembro de algumas coisas dele. Ele nos deu um curso de 1 ano do seguinte modo. A Maria Elias falou que foi criado, a linguística foi introduzida em 61. Na minha faculdade, na Unesp, que eu cursava, foi em 63, que realmente entrou no currículo. A norma, né? A norma é de 61. Exatamente. Exatamente. Até implantar levou esse tempo.
Na minha entrou em 63. Então, se improvisaram os professores, porque como não havia linguística, ninguém sabia linguística. Não havia. Então, ninguém sabia. Como a exceção, como ela lembrou muito bem lembrado, do Matoso Câmara, sujeito que merece todas as nossas homenagens. Bem, esse meu professor, que era um alemão, cujo nome não vou declinar, mas ele fazia perguntas do seguinte tipo. Vamos ver, eu dou um doce aqui, eu devia, o que é acribia? Acribia. Outra que ele perguntava, o que é gift of repartee, em inglês, porque não traduzia, não dá, até hoje eu me lembro dessas coisas. E eu entrava em fúria com essas coisas, porque eu falava, o que me interessa dessa coisa? O que me interessa é isto, que é que tem a ver com língua, esses linguagens. Não tem nada a ver com língua. Mas eles davam 50 perguntas e, no final do ano, pediam as respostas de volta. Isso era o curso que eu tive, inicial de linguística. Um outro era um professor excepcional. Um professor que era professor de latim, dava aula em latim. Entrava na aula recitando, por exemplo, até hoje eu me lembro, escandindo versos de Horácio. Tu ne quaesieris sciri ne fas, quem mihi, quem tibi, finem di dederent loconoi, nec tempitaris babilônios numerosos. Escandindo. Está meio cantado, né? Porque ele era cantado, o poema latino. E o cara tinha a capacidade de fazer isso, de dar aula em latim até. Era uma delícia. Ele era um gênio, está vivo ainda. Não vou falar o nome também. Mas de latim à linguística vai uma distância imensa. Ele, de linguística, ele tinha informação do nome do Ferdinand de Saussure. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Ferdinand de Saussure, que guardei, pelo menos. Bom, os outros não sabiam isso. Pouco tempo depois veio uma aluna da graduação da França, chamada Helena Halle. Essa eu falei, não sei porquê. Já morreu há muito tempo, coitada. Ela me convidou para lecionar lá, acho que foi por isso. Depois, e na semana que eu ia, ela morreu. Morreu de câncer. E aí, meu contrato foi por água abaixo. Acabei não indo. E essa me deu os elementos do Martinet. Em francês. Deu os elementos do Martinet, tudo em francês. Bom, quando eu prestei o concurso, de linguística em Franca, foi em Franca que eu fiz o concurso, eu não sabia linguística. Como é que eu entrei? Eu entrei porque eu tinha feito já um dos meus livros, os 3 primeiros livros que eu escrevi foram em espanhol. Num deles, um amigo meu que estava na banca, que era um professor, amigo meu, me conhecia, encontrou numa nota de pé de página uma menção que eu fazia o Saussure, de passagem, uma menção qualquer. E ele disse, não, ele conhece até linguística, porque olha que cita Saussure. Como se citar uma pessoa significasse conhecer o Saussure, né? Eu ganhei por quê? Porque o outro candidato, era uma candidata, aliás, oponente minha, caiu na bobagem de copiar a reforma ortográfica brasileira de não sei quando, que saiu publicado em publicações oficiais do Ministério, coisa assim, acordo ortográfico, acho que era, de não sei quando, e apresentou aquilo como um trabalho dela. Ora, a banca, evidentemente, não aceitou aquilo, se sentiu até insultada, e eu fui beneficiado com isso. Eu era o único outro candidato que tinha, eu entrei. Não, se eu desse nada, mas entrei. Aí fui ver na biblioteca o que tinha. Tinha meia dúzia de livros, todos em alemão, e o mais novo devia ter uns 120 anos, naquela altura. Quer dizer, não tinha nada de linguística. Eu falei, não posso dar isso para meus alunos. Como é que eu vou dar essas coisas para meus alunos? Aí só tinha linguística no 2º ano. E eu fiz o quê? Eu falei, eu vou escrever um livro de linguística. E eu escrevi o Fundamentos. Num ano eu escrevi. Para aluno, 2º ano. Depois, na Unicamp, o ano seguinte, quando pegaram o meu livro, estavam usando na pós-graduação.
e não aceitavam de jeito nenhum que pudesse dar no primeiro ano. De maneira que eu entendo perfeitamente bem as queixas que vocês possam ter. Porque realmente é uma pedrada. O livro, na época, era uma pedrada. E eu não quis mais saber dele. Mas ele me deu tanta raiva que depois eu escrevi esse aqui para me vingar desse. Por quê? Porque eu dizia, esse aqui não tem nada de mim. Isso aqui tem... Alguém contou e falou que tinha 43 línguas citadas e 300 eu não sei quantos autores. Alguém contou, não sei quem. Algum maluco qualquer. Eu disse, bom, e com isso tudo, o meu nome mesmo não aparece em nada. Ideia minha mesmo, pouquíssimas. Algumas que eu pus em nota de rodapé, como, por exemplo, as referentes a funções da linguagem. Eu fiz algumas observações críticas lá. Então, eu falei, agora eu vou escrever o Zé Paulo Paes, que era o meu editor da Cutrix, esse aqui também é da Cutrix, saiu na Cutrix também, disse, por que você não escreve, então, um livro teu? Já que está sempre reclamando desse livro. Eu disse, eu vou escrever. Ele falou, então, aplica alguma coisa disso, de estruturalismo, por exemplo. Por que você não aplica num poema do Drummond? Eu falei, pode escolher. E ele escolheu um chamado Fraga e Sombra. E eu peguei o Fraga e Sombra e trabalhei aqui. Tem 14 versos. Isso é um absurdo, não é? Porque aqui tem 111. 111 páginas para falar de 14 versos. Não vale a pena ler, não é? Se fosse o contrário. Mas, enfim, as coisas foram aparecendo assim. Quer dizer, a minha carreira se fez muito ao sabor de acasos, de meio predestinados. Só para terminar, vou lhes contar como apareceu semiótica no Brasil. Nunca escrevi sobre isso. Quem introduziu a semiótica no Brasil, por pinimba do destino, fui eu. Porque aconteceu que quando eu trabalhava... como eu trabalhava em 3 faculdades ao mesmo tempo, essas faculdades eram uma em Assis, interior de São Paulo, que fica encostado no Paraná. Outra em Franca, que é na fronteira de Minas. Estão separados por 600 quilômetros quase. Então, 2 amigos meus que trabalhavam em Ribeirão Preto, tinham sido professores meus, me chamaram para fazer uma palestra numa faculdade, onde eu encontrei essa fera que está aí. E eu fui fazer a palestra. Bom, eu fiz a palestra numa noite e no dia seguinte demitiram o professor da matéria que eu tinha dado aula. Para vergonha minha, nada tinha a ver com isso, mas me demitiram o homem e disseram, você vai ficar no lugar dele e nós te pagamos tanto. Era um muito bom dinheiro. Eu estava, naquela época, justamente por causa da distância entre as faculdades, viajando sem parar, dormindo uma noite na minha cama em São Paulo. Eu ainda estava morando em São Paulo, apesar de ter saído da universidade. Então, o que é que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar em Ribeirão Preto e faço o peão. Porque Ribeirão Preto está a meia distância entre um e outro. Pelo menos eu vou e volto para Ribeirão no começo de semana, no fim da semana eu vou e volto para outra faculdade, etc. E assim eu fiz. Fiquei com 3 faculdades em vez de 2. E 3 matérias diferentes. Língua e literatura espanhola, hispano-americana em Assis, literatura brasileira, na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, e linguística e pós-graduação na ECA, em cinema, trabalhando, imagina, dando narrativa cinematográfica, narrativa no cinema, na USP. Bom, então, eu resolvi escrever esse livro, escrevi os fundamentos e tal, e aí começou. Na Barão de Mauá, um dia, um dos diretores chegou para mim e disse, você vai comigo para Paris. Eu falei, eu vou, que ótimo, né? Desde quando se decidiu que agora que eu vou para lá? Porque ele disse, olha, estou voltando de Paris agora, de uma viagem que eu fiz, ele viajava todo ano para a Europa. E eu estava no hotel sem fazer nada, peguei a lista telefônica de Paris, dar uma olhada à toa, abri,
Para surpresa minha, o primeiro nome que eu vi escrito lá foi um sujeito chamado A.J. Greimas. E eu me lembrei que você falava muito dele na sala dos professores, nos intervalos, sempre a gente estava juntos e tal. E ele disse, então, falou, eu vou ligar para o Greimas, eu vou convidar o Greimas para dar aula lá. Ele era meio maluco. Ele pegou o telefone e ligou para o Greimas. Agora, não sei como ele se fez entender, porque ele não falava nada de francês. No telefone é pior ainda, como vocês sabem, quem já falou língua estrangeira no telefone, é muito pior. E não estava nem frente a frente, com gestos, poder... Mas o fato é que o Greimas mandou ele ir no dia seguinte, ao escritório dele, lá, ao gabinete. Ele foi. Chegando, não, desculpem, não mandou, não. Disse, venha cá, no meu apartamento. Ele foi ao apartamento do Greimas. Diz ele para mim. Ele me contou essa história. E disse que, conversando com o Greimas no apartamento, ele fez o convite para ele dar aula na faculdade dele em Ribeirão Preto. O Greimas falou, mas Brasil, estou voltando de Zurique agora, e não sei o quê, estou cansadíssimo, eu tenho um convite para ir para o Rio, tenho convite para ir para os Estados Unidos, eu não estou querendo ir, estou cansado, imagina se eu vou para o Brasil. Ele levantou, foi instante dele e retirou um livrinho pequenininho, uma separata de revista. Eu falei, e como chamava? Eu falei, vou pegar ele aqui, né? Está mentindo, né? Imagina se o Greimas vai me conhecer. Nunca mandei nada para ele, não tenho relação com ele. Ele disse, era um trabalho seu publicado em Assis sobre o Érico Veríssimo. E, de fato, eu publiquei um trabalho lá sobre o tempo e o vento, do Veríssimo. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Falei, então, mas será que o Greimas recebeu, leu isso e tal? E disse que a partir daí o Greimas até se interessou, talvez, ficou mais interessado. É por isso que eu vou te pagar a viagem para você ir comigo. Porque eu não consegui convencê-lo, mas você vai indo, ele se convence. Falei, bom, se você quer pagar uma viagem, tudo bem. Agora te aviso que se me virar de cabeça para baixo, eu não caio um vintém no meu bolso, eu não tenho com o quê. Você vai ter que me pagar a viagem, pagar o hotel, pagar as diárias, e me dar algum dinheirinho por fora, porque ninguém vai a Paris e passa e volta de jejum. Vai ter que financiar. Ele disse, não, eu pago. E, de fato, 2 dias depois, passou em casa, me pegou no carro, e foi a viagem mais maluca que eu já vi na minha vida, porque no prazo de uma tarde, na sexta-feira, ele tirou um passaporte, na época da ditadura, notem bem. Quando o delegado foi pegar o passaporte dele, encontrou 2 no arquivo. E o delegado veio pé da vida. Como? Você é um falsificador? Isso é crime federal. E não sei o que e tal. E ele amansou o delegado. Foi lá, falou baixinho na orelha do delegado, amansou. Quando nós fomos, como a gente ia viajar para o exterior, precisava de dólares. Ele queria levar dinheiro para trazer o Greimas. Eu falei, quanto você vai levar? Ele falou, eu vou levar $5.000. Falei, $5.000 naquele tempo era um dinheirão. Ele ia pagar tudo. Ia dar 2 passagens, com direito a acompanhante. O Greimas podia vir com a mulher ou com a filha. Ele vai ganhar um dinheirão. O Greimas vai vir por causa do dinheiro, lógico. Mas quando nós fomos a São Paulo tirar o passaporte, arrumar os dólares, ele não tinha um tostão de dólar. Aí eu falei, mas como você vai arrumar esses dólares? Eu vi ele com a maior cara de pau. Eu, ao lado dele, ele falou para o delegado do DEIC, que encarregado desses negócios, que ele queria o nome de alguém que trabalhasse no câmbio negro, para arrumar os dólares para ele. Porque naquele tempo você não podia tirar mais do que $500 do Brasil. E com ordem. Ele queria tirar 5.000. O delegado falou para ele, mas eu vou prender o senhor. O senhor é muito abusado. O senhor vem aqui e, além de ter 2 passaportes, o que já é crime, o senhor ainda quer que eu indique coisa. Mas ninguém conhece melhor do que o senhor. O delegado aceitou, telefonou lá para cima, desceu um outro delegado
Ele deu um bilhete para o sujeito. Leva isso aqui. O delegado olhava meio suspeito para nós dois. Leva esses moços lá. Bom, nós fomos com ele. Era uma senhora. A mulher recebeu o bilhete no nome do delegado. Falou, epa, aqui tem. Aqui tem truta. Esse sujeito me prende. Como é que vocês pegam? Não, mas esse aqui também é delegado e tal, não sei o quê. Bom, então, a mulher ficou de arrumar o dinheiro, que também não tinha, era arrumar para as 4 da tarde. Nós saímos de lá. A mulher falou assim, o senhor me deixa o dinheiro para eu comprar. Me deixa o dinheiro em cruzeiras para eu comprar os dólares. Buscar os dólares. Ele falou, acontece que eu não tenho dinheiro. Eu não tinha cruzeiros. E aí, isso vocês estão vendo, é uma novela, né? E que eu nunca tive conta de coragem de escrever, porque é mais sem vergonha do que qualquer ficção que a gente possa ler. Bom, aí ele foi buscar o dinheiro num banco. Foi num banco lá em São Paulo e tal, subiu direto para a gerência do interior. Tinha 2 gerências, uma da capital, uma do interior. Subiu direto para a gerência do interior. Não conhecia o gerente, se identificou. Mas na hora de se identificar, ele falou o nome, e o delegado falou assim, o gerente falou assim, deixa eu ver um documento seu. Ele pegou e abriu uma malinha que ele tinha, ele falou, não, deixei lá no DEIC para tirar o passaporte. Não tenho documento aqui. Falei, mas escuta aqui, o senhor sobe aqui no meu gabinete, eu nunca vi o senhor. O senhor veio pedir não sei quantos mil de cruzeiros que ele queria. E o senhor não é conhecido aqui, o senhor não é correntista aqui, o senhor me diz. O senhor não tem documento. O senhor está brincando comigo? Eu falo, não, o senhor liga para Ribeirão Preto e pergunta para o gerente de lá quem eu sou. E peça para ele me descrever o tipo e tal. Eu falo, e se o senhor quiser, eu tenho um documento, sim. Mostrou uma carteirinha de motorista. Aí o delegado falou assim, moço, e se você me der 5 minutos, eu tiro 10 dessa aqui na esquina. Isso não vale nada. Isso não vale nada. A carteira de motorista. Bom, enfim, telefonou para o gerente dele do interior, não sei o que ele começou, mas eles deviam ter uma nota naquele banco. O fato é que o homem falou para ele, não, atende, é um sujeito assim, 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 meio maluco, não sei o quê, mas pode atender, que é cliente forte nosso e tal. Eu sei que nós saímos de lá com um pacote de dinheiro, assim, passamos na mulher dos dólares, a mulher estava com os dólares lá, trocamos pelos dólares, ainda ele arrumou uma maletinha 007, encheu a maletinha, aquela maletinha 007 de dólares, e ainda, não sei o que nós fomos fazer ainda, fomos embora. Dali, um dia ou 2, era sábado, era o dia do nosso embarque. Os secretários dele arrumaram as passagens e tal, e não sei o quê. Quando nós fomos embarcar, não, era isso que minha memória estava falando. Quando nós fomos buscar o passaporte, o delegado falou, vocês corram, porque são quase 5 horas da tarde, e às 5 horas da tarde fecha o setor de vacinas lá do aeroporto. Tinha que vacinar para sair para o exterior naquela época. Então, era quase 5 horas. Ele falou, mas não vai dar tempo de chegar. Aí ele falou assim, doutor, você não pode me fazer o último favor? O delegado falou que segure as pessoas lá, segure os homens lá. O senhor tem poder para fazer isso. Até a gente chegar. O delegado deixou e falou assim, olha, eu não mais quero ver você. Eu prefiro arrancar 30 dentes, os 30 dentes que eu ainda tenho na boca, do que ter outra conversa com o senhor. Nunca vi uma pessoa desse jeito. Nós fomos até lá, tinha 2 pessoas com a cara mais chateada do mundo, assim, nas portas, assim, esperando. Tomamos as vacinas, aí voltamos para Ribeirão. Depois, no embarque, já não teve mais problema. Durante todo o voo, ele me deu problema. Em Roma, por exemplo, ele insistia em que uns sinaizinhos, umas coisinhas que tinha... ele acabou me pagando, lógico, viagem para Roma também. Tinha um símbolozinho da loba, não sei o quê, escrito SP, Senatus Populusque Romano, um SPQR, escrito nas chapas, e ele queria me provar que aquilo era do serviço de água e esgoto. Era um negócio de Roma antiga.
E o pior é que ele era professor de História. Ele era professor de História. Bem, aí chegamos em Paris, tal, para encurtar a conversa. Eu liguei para o Greimas. No hotel, ele me deu o telefone e tal, eu liguei para o Greimas. O Greimas marcou. Amanhã você vai à Rue Monsieur Le Prince, 10. Número 10 da Rue Monsieur Le Prince. É onde ele tinha um gabinete. E eu fui, eu e o Nicolau. Era o nome do diretor. Nós fomos. E chegou lá, eu propus para ele, falei para ele que tinha ido para confirmar o interesse em ter um curso dele e tal, que ele viesse ao Brasil. Ele não tinha a menor noção disso daqui, de Brasil. E ele disse, mas eu estou muito cansado, não tenho vontade de ir, não sei o quê. Só que o Nicolau abriu a maleta. Quando ele viu aquela quantidade de dólares, e nós já tínhamos, nesse intervalo, sabido que ele estava construindo uma casa na Provence. Então, nós falamos, no decorrer da conversa, o Greimas deixou passar o seguinte, eu vou falar com minha mulher, e amanhã eu dou a resposta para vocês. Quando ele falou, vou falar com a minha mulher, eu cutuquei o Nicolau e falei assim, estamos lá, estamos dentro, ele vai. É claro, eles estão construindo na Provence. Mulher francesa, dê 5 mil dólares na frente para acabar a casa. Dá para acabar a casa. E não vai querer deixar, vai botar o marido para dormir no alpendre, para chegar mais rápido amanhã aqui. E foi o que aconteceu. Ele resolveu vir. Então ele veio para Ribeirão, isso foi em julho de 73. Veio para Ribeirão, deu o primeiro curso de semiótica no Brasil, para 22 professores nós éramos. Eu convidei os professores de várias universidades, vários de São Paulo, vários lugares. E eu sabia que estavam interessados mais ou menos na matéria. E aí, no final do curso, nós fundamos o Centro de Estudos Semióticos, a J. Greimas, o nome dele. Nós fundamos a revista, a pedido dele, uma revista chamada Significação, que até pouco tempo estava circulando. Não sei se circula ainda. Só que mais híbrida agora. É mais híbrida, né? Audiovisual. Então, e eu fui o primeiro diretor dela também. E fundamos esse centro, eu fui o primeiro coordenador do centro por 10 anos. Fizemos a revista. A faculdade nos concedeu, por escrito, uma verba de 100 salários mínimos para editar a revista todo ano. Dava para fazer isso, dava para fazer uma revista boa. Essa revista correu o mundo. Chegou no Japão, teve críticas muito favoráveis na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários lugares. Na Espanha, vários lugares nos acusaram do recebimento da revista, fizeram um artigo sobre isso e tal. E o que mais que foi? Uma revista, o centro... e ele disse, e o Greimas disse ainda o seguinte, um presentão. Ele disse, eu, como padrinho do centro, eu vou dar para vocês uma bolsa por ano. Ele tinha um curso, né, já chamado Escola de Paris. Era um curso ele chamava de semilinguistique, na ocasião. No grupo de recherche semiotique da École des Hautes Études. Ele disse, eu vou dar uma bolsa para quem vocês indicarem para ir para lá, pode ir tranquilo por um ano, vai ter unificar, vai ter um alojamento, essa coisa, e nós vamos receber. E, de fato, uma das primeiras que foram foi a Diana, que vai falar amanhã, né? Uma das primeiras que nós mandamos. Sidmar não foi. Sidmar, no começo, era do grupo também. Mas ele não... O Sidmar ficou em Metz, né? Não, Aix-la-Provence. Ficou em Aix-la-Provence 4 anos, mas não chegou aí para o Centro de Altos Estudos, não. Foi a Diana, foi o Inácio Assis da Silva, que era o meu maior auxiliar, era o meu braço direito no centro, fazia tudo. Um linguista extraordinário.
Quem que era? Não lembro, Maria, não sei não. Mas o Sidmar começou, conhecia a teoria no início, muito inteligente. Sidmar era uma capacidade extraordinária, infelizmente também faleceu. E quem mais que estava? Fiorin, Diana, havia um monte, Alceu Dias Lima, que já deixou semiótica também, não quis continuar, e o pessoal das universidades ligadas à linguística e tudo, foi todo informado de algum modo e tal. E para terminar, eu peço para, como eu estou só mediando mesmo, eu gostaria de pedir para o Américo entregar uma homenagem singela para o senhor. É uma placa de homenagem que a gente fez, o grupo e a Universidade Federal, em nome da universidade também, em forma de reconhecimento e de homenagem. O Grupo de Estudos Semióticos da Universidade Federal do Ceará homenageia o professor Edivar Lopes pela valiosa contribuição dada aos estudos linguísticos e semióticos ao longo de sua trajetória acadêmica. Fortaleza, novembro de 2011.